Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje a gente finalmente vai falar de Pearl Jam nesse canal. Já começa o vídeo de hoje com uma opinião polêmica. Tá preparado? Fã de Pearl Jam, tá preparado? O Versus é o último grande álbum do Pearl Jam, é exatamente isso. Eu acho que o Ten é o álbum de estreia perfeito. Em todas as listas dos melhores álbuns de estreia da história, o Ten sempre tá lá. É indiscutível a qualidade daquele disco, né? Uma banda aí com tão pouca experiência tocando junto. Claro que eles tinham outros projetos antes de virarem o Pearl Jam, mas a qualidade dessa banda e desse material para um disco de estreia é absurdo. E a sequência, que é o Versus, que é o disco que contém Rearview Mirror, que é a música que a gente vai falar hoje, é tão bom quanto, assim. E eu tenho alguns amigos que até acham o Versus melhor que o Ten. Para mim, eles são os dois equivalentes, assim, é quase que uma continuação, né? Tem o Ten, tem o Versus, e eles são um trabalho coeso e dá para escutar os dois em sequência, e tu vê que ainda existe aí uma união não só sonora, mas também entre os membros. E aí esse é o ponto que eu quero chegar, porque que o Versus é o último grande disco do Pearl Jam. Então, obrigado ao Will por pedir essa música, né? Tem que atender o pedido do Will, senão ele sai dando tapa em todo mundo. Esse é o tema atual. E aí, esse vídeo daqui a alguns anos vai ser completamente desatualizado. Ninguém vai lembrar que o Smith deu um tapa no Chris Rock, mas hoje vale a piada. Obrigado ao Will por pedir essa música. É assim que funciona esse canal. Você pede uma música aí embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto. Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou do vídeo, compartilhe ele para ajudar o canal a crescer. Então, para quem gosta de Pearl Jam, talvez seja redundante falar isso, mas tem aquele documentário 20, que ele mostra os bastidores das gravações do Ten. E ele é muito interessante porque mostra essa dinâmica do Pearl Jam. Para mim, a banda é o Ten, é o acústico, é a trilha sonora dos singles e o Versus. Eu acho que essa época e essa cápsula de tempo, esse momento na história da banda capturou uma raiva, uma rebeldia, aquela insatisfação dos anos 90, né? Aquela coisa meio dark, depressiva, mas com músicas, com esse contraste que é sempre bom ter nas músicas, um grande clássico que eu sempre falo dos compositores, umas letras depressivas, mas com músicas empolgantes, né? Nem todas as músicas do Pearl Jam são empolgantes, e a Black é uma das músicas mais dark que existe, mas eles tinham essa capacidade de transmitir raiva, de transmitir rebeldia, e transmitir essa insatisfação da juventude, e é algo que eu acho que se perdeu com o Pearl Jam à medida dos anos, assim. E até no Vitalogy, os discos que vieram depois do Versus, dá pra entender e perceber essa mudança na direção da banda. E o que me faz pensar que o Pearl Jam perdeu, assim, é claro que isso é do meu ponto de vista, né? Talvez tem fãs que gostam muito, eu sempre escuto gente falar que aquele disco tem um abacate na capa, é muito bom, assim. Mas quando eu escutei, eu não consegui achar essa qualidade que as pessoas veem naquele disco. Mas tem muitos outros discos, e as pessoas podem gostar do disco que quiser, mas o meu ponto de vista é que, como eu sempre falo que eu não gosto de balada e não gosto muito de música lenta, essa primeira fase do Pearl Jam ela é recheada de músicas com empolgação, com groove, né? E o grande segredo disso, tanto analisando a banda e vendo o documentário 20, é o batera, o Dave Abruzzese, que para mim é um dos melhores bateras da história. O jeito que ele toca, ele consegue encher de partes de batera sem deixar a música complicada, sabe? Aquele batera que ele é excessivo, ele põe mais do que precisa, mas ao mesmo tempo ele tem um bom gosto tão grande que o que ele faz meio que completa as músicas, assim. É uma dinâmica perfeita no meu ponto de vista. A arma secreta do Pearl Jam, que aparece no documentário, é o Stone Gossard. É o guitarra base do Pearl Jam, foi o cara que criou os riffs de Alive, Even Flow, Jeremy. Então esse cara era a mente por trás desses riffs que tem essa empolgação que eu tanto gosto no Pearl Jam. E eu notei que à medida que a banda foi evoluindo, o Ed Vedder começou a tomar conta da direção criativa, e eu não sei porquê, e aí no documentário não fala, o Stone Gossard meio que ficou de lado, assim. Então foi mais o Mike McCready e o Ed Vedder meio que tomando conta e tomando a frente da banda, talvez pelo Mike McCready ser o seu guitarrista solo, então ele assumiu aquela posição Axl Slash, né, o clássico duo do guitarrista solo e do vocalista, mas quem era o cabeça das ideias sonoras era o Stone Gossard, e aí parece que ele meio que aceitou ficar em segundo plano, e o que eu acho pra mim que foi um crime, assim, porque esse cara é a mente por trás da empolgação do Pearl Jam. Quando tu vai num show do Pearl Jam, tu quer escutar Even Flow, tu quer escutar Alive, tu quer escutar Jeremy, e tu quer escutar Rearview Mirror, que é a música que a gente já vai falar no vídeo de hoje. E esse cara tava ali à frente dessa parte criativa e empolgante da banda. Ele não só tem o lado melancólico, o lado depressivo, o lado grunge anos 90, mas ele tem um groove essencial para a banda. Une isso com Dave Abruzzese e tu tem aí a combinação perfeita para criar riffs e embalos destruidores. E um deles é Rearview Mirror. Então, no meu ponto de vista, assim, eu acho que
essa diferença entre poderes, assim, e por que o Stone Gossard meio que se apagar e aceitar ser apagado foi em detrimento da banda, assim. Eu acho que o Pearl Jam perdeu muito não dando ouvidos às ideias criativas desse cara, ou como a gente não sabe, não dá pra julgar, talvez ele não quisesse mais fazer, né? Ele decidiu ficar em segundo plano e dizer, tá com vocês também, o que quiserem fazer tá bom. Tem muito músico que é assim também, né? Ele nem sempre quer tomar a frente. Então, respeito às ideias, mas pra mim o Pearl Jam clássico é 10, o acústico com aquela música, uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos até, State of Love and Trust, e ela é só empolgação, só quebradeira, tem clima, tem pegada, tem groove, e a Rearview Mirror de hoje segue a mesma linha, clima, pegada, groove, rápida, são as músicas anti-balada, é exatamente isso que eu gosto, músicas que tem empolgação, que tu põe no carro e te faz querer acelerar. Então vamos falar de Rearview Mirror. Alguns dizem que Rearview Mirror é um complemento de Daughter, uma música que também faz parte do Versus, e elas têm partes similares na letra que dão a entender que elas se complementam. E o Pearl Jam aí nunca teve medo de falar sobre assuntos polêmicos, né, e assuntos delicados, principalmente nos anos 90, e aí tu vê que essas músicas elas têm esse tom bem grunge, né, bem dark, bem depressivos, melancólicos, mas são assuntos que às vezes precisam ser abordados até para as pessoas terem esse sentimento de união, que não estão sozinhas e que é bom ter alguém famoso que também passa por isso ou pode abordar esses assuntos, né? Aí a infância do Ed Vedder foi muito complicada e ela está documentada nas letras, assim como todo vocalista e escritor gosta de documentar a sua vida em suas letras, e a Rearview Mirror, Daughter e outras músicas não são diferentes, né? Daughter é um grande exemplo de uma música que é mais lenta, ela é mais calma, ela é mais melancólica, ela tem até beleza na música, e ela não chega a ser chata, né? Ela tem clima, ela tem groove, apesar de ser uma música mais sensível, assim. Então, dá pra fazer as duas coisas. Tu não precisa iniciar aquele acorde lento e entrar em uma balada pra passar uma mensagem bonita. Vamos pro verso 1. I took a drive today, time to emancipate. Então, eu fui dirigir hoje, né? I took a drive, simplesmente dizendo aí, eu fui dirigir, eu saí pra dirigir. Time to emancipate. Então, tá na hora de se emancipar. Então, a pessoa aí se libertando de alguma coisa. I guess it was the beatings made me wise. Eu acho que foram aí os espancamentos que me fizeram ficar mais esperto, né? Wise é sábio, mas ele tá dizendo aí, né? Aprendeu tomando porrada e foi isso que fez ele ficar mais esperto. But I'm not about to give thanks or apologize. Mas eu não vou... I'm not about it. Eu não estou prestes a agradecer ou me desculpar. Então tá aí, interessante, né? Essa ideia do Ed Vedder que ele é indiferente à situação que aconteceu. E a gente entra no refrão, que é um baita refrão, por sinal. I couldn't breathe, holding me down, hand on my face, pushed to the ground. Então eu não conseguia respirar, estavam me segurando, holding me down, hand on my face, a mão na minha cara, pushed to the ground, empurrado para o chão. Enmity gauge united by fear. Então eu medi a hostilidade, né? Gauge pode ser também um relógio que marca alguma coisa, mas tu pode falar gauged é medir alguma coisa. Então ele mediu a hostilidade, a inimizade dessa situação, dessa pessoa. United by fear, então unidos pelo medo. Forced to endure what I could not forgive. Então forçado a aguentar as coisas que eu não podia perdoar. Então aí clássico caso de abuso, né? E anos 90 aí era alguma coisa, talvez... uma das primeiras épocas na história que isso era abordado abertamente, assim, tanto nas letras e tal, nos jornais. Então era uma época também... o que marcou os anos 90 foi justamente a depressão do grunge, né? Então essa ideia da melancolia, isso aí era muito presente nos anos 90 e aqui sendo abordado nas letras do Pearl Jam. I seem to look away, the wounds in the mirror waved. Então eu pareço olhar para fora, olhar perdido, olhar para algum outro lugar, né? Desviar o olhar de algum lugar, mas aí os machucados... no espelho, eles waved. Waved é abanar, seria o jeito literal de traduzir essa palavra, mas significa que eles foram se desfazendo, né? Foram desaparecendo. Então, os machucados no espelho desapareceram. Esse é o melhor jeito de traduzir essa frase. It wasn't my surface most defiled. Não foi a minha superfície mais contaminada. Então, simplesmente dizendo aí, né, que as marcas aí, os wounds... os machucados desapareceram, mas por dentro, né, o lado psicológico de quem foi abusado ou agredido continua, né? Esses machucados continuam internamente quando eles somem externamente. Head at your feet, full to your crown. Então, cabeça nos seus pés, né? Cabeça aos seus pés, full to your crown. Um bobo para a sua coroa. Então, aí simplesmente dizendo que ele está sendo numa posição de submissão.
Essa próxima parte da letra ela é interessante, é claro que abuso e agressão não são temas interessantes, mas ela dá o jeito que ele fala, a poesia que ele usa para falar sobre esse tema, dá uma levidade ao assunto, porque é interessante o jeito que ele brinca com as palavras. Fist on my plate, swallow it down. Então, tem um punho no meu prato, então aí tu pergunta, por que tem um punho no prato? Daí ele fala, swallow it down, eu engoli. Então, simplesmente dizendo assim, o prato tem aquela temática psicológica de nutrição, e se tu tem para comer um punho, e tu engoliu ele, significa que tomou porrada, né? Então, na verdade, o que deveria te nutrir, que é o alimento que está no prato, na verdade, ele tomou um soco, né? Então, na verdade, o prato não é real, o prato é só uma metáfora. Então, é tipo assim, o que tem para jantar? Soco, né? Então, foi isso que ele levou. And mitigate, united by fear. Então, ele mediu a hostilidade e se uniram pelo medo. Try to endure what I could not forgive. Então eu tentei aguentar aquilo que eu não podia perdoar. Então ele repete aquela outra parte da letra, até para reforçar essa ideia, né, da pessoa que passa por essa tortura física e mental. E a gente entra na ponte do som, e apesar de eu não gostar e nem sempre concordar com as visões do Ed Vedder sobre as coisas, eu acho que às vezes ele deixa a política atrapalhar a música. Isso é uma opinião pessoal, né? Tem gente que gosta muito do Pearl Jam e entende esse lado político, mas geralmente eu acho que quando as bandas deixam a política ficar acima da música, aí é um problema. E eu acho que pra mim isso foi uma das coisas que desfez aí aquela química que o Pearl Jam tinha nesses 2 primeiros discos. Mas a contrapartida disso é que o Ed Vedder, por ter vivido casos de abuso, violência na sua vida, ele consegue transparecer isso nessa letra de uma maneira inigualável. A raiva que ele tem quando ele canta essa música é algo impressionante, justamente porque ele viveu isso. E aí ele diz saw things, saw things, saw things, saw things. Então ele repete, reforço, ele realmente quer dizer que ele viu coisas. Clear, clear, once you were in my rearview mirror. Então estava muito claro, quando você... A partir do momento, né? Once you were, a partir do momento que você estava no meu espelho retrovisor, né? Então, Rearview Mirror é o espelho retrovisor e é o nome da música. E por sinal, a capa do single é muito legal, que é eles tirando aquela foto no espelho e tal. E aí, é muito interessante porque essa ideia de perspectiva, né? Rearview Mirror dá a ideia de que tu tá olhando para trás, então é o teu passado, mas tu tá indo para frente, né? Então tu tá te movimentando, crescendo, evoluindo e tentando entender o que te aconteceu à medida que o teu passado fica mais distante, né? Menor e talvez no processo de cura menor em importância. Então as coisas que aconteceram com ele, apesar de ele cantar a música com toda essa intensidade, essas coisas ficaram no passado. Se espera que sim. I gather speed from you fucking with me once and for all. Então aí eu juntei, eu aumentei, eu recolhi a minha velocidade, simplesmente dizendo aí, né? Aumentou a distância entre eles, né? Então ele foi cada vez mais rápido para longe dessa situação. From you fucking with me, de você tá mexendo comigo, né? Fucking tu sabe o que é, né? Mas tava me sacaneando. Então vamos usar essa palavra. Once and for all, de uma vez por todas. Simplesmente dizendo aí, né? Eu gather speed eu me movimentei cada vez mais rápido para fugir dessa situação onde tava me sacaneando. I'm far away, hard to believe. Finally the shades are raised. Então eu estou longe demais, eu estou bem longe. Hard to believe, é difícil de acreditar. Finally the shades are raised. Então finalmente as sombras foram levantadas. Então aí dizendo que ele está vendo claramente, né? E a parte agora, eu falei para explicar isso do nada, mas é a próxima parte da letra, né? Saw things so much clear once you rearview mirror. Então aí ele fica repetindo essa parte, e esse tom de repetição também dá essa ideia, né? Ele tá aí tendo a sua epifania, a sua conclusão de que ele chegou, que ele agora sim ele consegue enxergar as coisas claramente, porque ele não tá mais naquele momento de ódio, né? Aquele momento de raiva, aquele momento muito impactante, muito traumatizante, e ele repete várias vezes, dando realmente esse reforço do entendimento. Saw things so much clear. Eu vi as coisas muito mais claramente quando você esteve no meu espelho retrovisor. E esse é o nome da música, e é assim que se encerra esse som. Letra curtinha, mas é um clássico. Eu escutei antes de gravar esse vídeo aqui, Deus do céu, que música boa. Ela é uma música atemporal, porque infelizmente hoje em dia casos de abuso e violência ainda continuam acontecendo, e são músicas assim que talvez façam a pessoa conectar, né? Ou talvez, não sei se o Will já sabia que essa música era sobre isso, ou talvez pediu para ter o entendimento de o que ele quis dizer com essa música, que é o propósito desse canal, é para isso que serve. Quer pedir uma música, deixa embaixo nos comentários. Mas é incrível como
Pearl Jam tem muitas músicas que falam sobre esse assunto, né? Então, Daughter é uma delas, Jeremy, Alive é a música sobre o Ed Vedder descobrindo sobre o pai dele. Então, como eu sempre digo, ser honesto na hora de escrever uma música e falar sobre um tema que é real pra ti, sempre vai gerar uma conexão com as pessoas que estão ouvindo o teu trabalho. E o Ed Vedder não é diferente, o cara é extremamente honesto, assim como o Anthony Kiedis lá do Chili Peppers. Esses são pessoas que elas não têm medo de se expor e falar a verdade sobre as suas vidas, e é por isso um dos motivos, né? Claro que a parte musical também é muito importante, e às vezes Rearview Mirror tem um embalo fantástico, então é uma música que dá pra curtir, mesmo não sabendo o que a letra se trata, né? Mas tu une a realidade, a veracidade da pessoa tá contando uma coisa que ela viveu e experienciou com uma melodia e uma trilha sonora fantástica, e aí tu tem um clássico musical que vai conectar com milhões de pessoas. Então, obrigado ao Will por pedir essa música. Quer pedir uma música, deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.